Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Bosco, que o Senhor te abençoe grandemente. E neste momento que a paz do Senhor esteja contigo, na sua casa, na sua família, onde você estiver agora, que o Senhor, a mão dele esteja sobre você para te abençoar. Enquanto você estiver ouvindo este programa, enquanto você estiver ouvindo esta mensagem, o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. Este programa, Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Eu gostaria de trazer ao seu coração, neste momento, uma palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração nesta última semana, podemos assim dizer. É uma palavra muito forte. Há uma epístola na Bíblia chamada Epístola aos Hebreus. E esta epístola aos Hebreus, nós não temos assim propriamente o seu autor terreno. Alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que Zenas, um doutor da lei, contemporâneo de Paulo. Outros acham que foi Apolo. Você sabe quem é Apolo, não é verdade? Aquele servo de Deus que realmente refutava as heresias daqueles que eram contra o cristianismo na sua época. Era um pregador com tanta unção, com tanto conhecimento. E outros dizem que quem escreveu a epístola aos Hebreus foi Barnabé. Não importa, sabe, bom seria se soubéssemos para dizer para você, mas o que importa é que, sendo um desses homens ou outro servo de Deus, essa epístola aos Hebreus, ela é uma epístola muito forte. E há um capítulo muito especial nessa epístola, chamada Epístola aos Hebreus. Esse capítulo é o capítulo 11. E o capítulo 11 ele fala sobre a fé. O capítulo 11, na Epístola aos Hebreus, ele fala sobre um concentrado de fé. Uma fé muito forte, uma fé que é um concentrado de fé. Que quando você vai lendo, ele vai sendo destilado e você vai tomando aos poucos essa fé. Ela vai inundando o seu coração, o seu espírito, a sua alma, o seu entendimento, o seu corpo, seu intelecto, emoção e vontade, e você vai se tornando um homem de fé, uma mulher de fé, como os homens do passado e muitos homens e mulheres do presente. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, fala de um concentrado de amor, do amor divino. Aquilo ali está falando sobre o amor de Deus na sua totalidade, mostrando assim que este amor de Deus está à nossa disposição, que se nós queremos, nós podemos amar. Muitos têm odiado. Então, da mesma forma que em Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, está um concentrado de amor, do amor divino, do amor ágape, nós podemos ver que aqui, em Hebreus, capítulo 11, está um concentrado de fé. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas por causa do nosso tempo, nós vamos explicar o capítulo todo e vamos ler apenas o versículo 27 e vamos dar uma pincelada no primeiro versículo e no versículo 6, mas nós iremos ler o versículo 27. Epístola aos Hebreus, capítulo 27. Um irmão, ele disse assim num seminário, ele falou: olha, eu sei quem escreveu a epístola aos Hebreus. Aí o professor disse: então diga para nós. Aí o aluno disse, o seminarista: professor, eu esqueci, não me lembro mais. E o professor sábio, paciente, disse para o aluno: mas isso é uma grande pena, porque você era o único que sabia quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. Então, o que importa é que o que foi escrito aqui confirma com o resto das Escrituras, com tudo aquilo que está no Antigo e Novo Testamento,
é uma epístola muito especial. Levaria horas aqui só falando da epístola, do caráter desta epístola, essa epístola aos Hebreus. E no versículo 27, no capítulo 11, diz o seguinte: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ou como aquele que vê o invisível, ou como vendo o que é. Tem uma versão mais clara que diz, como vendo aquele que é invisível, isso é, o Senhor. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo, o Moisés, ele um dia teve que tomar uma grande decisão. Você sabe que o Moisés, ele foi um homem poderoso em palavras e ele foi poderoso em obras. Quando o Estevão era do 7, ele era diácono, mas depois ele foi promovido, ele passou a ser um evangelista. E ele tinha uma unção muito grande, ele tinha uma palavra assim muito forte, a sua pregação, um homem capaz de discursar uma palavra, um homem capaz de comunicar com muita eficácia a palavra de Deus. E ele fez um resumo do Antigo Testamento de uma forma tão preciosa. Você pode ler o resumo do sermão do Estevão, antes dele ser apedrejado pelo Saulo de Tarso, que depois veio a se tornar Paulo. Então, o Estevão, nessa sua mensagem, ele fazendo uma síntese do Antigo Testamento e fazendo um resumo de uma forma preciosa, de modo precioso, ele falou que que Moisés, ele era poderoso em palavras e ações, palavras e obras. Nós conhecemos muitos homens que realmente fazem muita coisa, mas se você dá o microfone para que falem, eles não sabem nada, eles se perdem, eles não se comunicam bem, mas eles fazem muito. Eles são pessoas de ação, pessoas que agem, pessoas que deixam a sua marca na terra. E nós sabemos que, ao contrário desses, há aqueles que realmente pregam bem, que comunicam bem, discursam bem em todos os meios, mas você olha, eles não têm obras, eles não têm fruto, eles não deixam nada. É só mesmo conversas, somente diálogos, ou só mesmo um discurso, somente algo que eles gostariam de expressar. E você sabe que quando você se expressa através da mídia, dos meios de comunicação, você se sente bem, aquilo é algo assim que você passa a depender daquilo. Por isso que hoje, como nós falamos, todo mundo gostaria de pregar. É bom pregar o evangelho e escrever embaixo com a vida. Então, o Estevão falou que o Moisés, ele foi poderoso em palavras e ele foi poderoso também em obras. Então, um homem realmente completo. E a Bíblia diz que o Moisés, certamente ele seria o futuro no reino, no império. Ele seria o próximo na linhagem, ele seria o próximo faraó. Mas um dia ele teve uma revelação de que Deus tinha um plano, algo bem maior para ele. Deus tinha um plano muito especial para ele. E nós sabemos que o Moisés, ele, dado essa revelação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, ele abriu mão de todo aquele conforto, daquele trono, de todo aquele aparato, de toda aquela riqueza, daquele patrimônio, de todo aquele legado que ele receberia. E ele abriu mão também de tudo aquela fama, aquela glória terrena, que poucos na terra talvez teriam a capacidade de fazer uma renúncia tão grande. Então, o Moisés, ele abriu mão. A Bíblia diz aqui que, pela fé, ele deixou o Egito. E ele passou a ser perseguido pelo próprio faraó, pelos servos de faraó, porque ele não aceitou a escravidão, ele não aceitava a escravidão do seu povo, o povo hebreu que estava ali no Egito, escravo, por cerca de 400 anos. Mas agora Deus estava trazendo para Israel a libertação. Deus estaria tirando Israel do cativeiro e Deus estaria libertando Israel daquele cativeiro egípcio e estaria levando Israel para a terra prometida, a terra de Canaã. Interessante que
essa história de Moisés em tirar o povo de Israel do Egito tem algo a ver com a nossa vida. Nós dissemos aqui, eu creio que há algumas semanas atrás, que o livro de Êxodo, onde narra essa história de Moisés, a partir do capítulo 1, especialmente o capítulo 2, do seu nascimento, é um livro de libertação. Recentemente nós tivemos uma missionária e ela falou muito sobre libertação. E realmente nós vimos a autoridade que aquela mulher, ela tem, porque não é apenas uma pregação, não é o estudo que ela faz de libertação, ela tem o ministério da libertação. É algo muito forte. A mulher que tem autoridade sobre os demônios, sobre os encostos, como é falado aí. Então, é algo muito forte. Então, eu estava me lembrando do livro de Êxodo, porque é chamado livro da libertação, porque ali é como se fosse uma simbologia, não é? Que o livro de Êxodo, tudo que aconteceu ali foi verdade, é verdade. Ali é história, é fato, é verídico. Mas ali mostra, é sombra no passado daquilo que acontece conosco hoje. Nós estamos no Egito, no pecado. Nós temos sobre nós o príncipe das trevas, o principado da idolatria, da feitiçaria, da orgia, da promiscuidade e da perversão sexual, que se chama Faraó, que é o diabo. E nós não podemos sair dessas forças do mal, mas o Senhor vem e Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, não é verdade? E vem Jesus, o Senhor Jesus Cristo, e ele nos liberta com o seu poder, com o poder da sua palavra, com a unção do Espírito Santo, e nós saímos de sob o cativeiro egípcio, de sob o cativeiro de Faraó, e nós passamos a caminhar para a Canaã celestial. Não uma terra prometida, terrena, mas aqui neste mundo, mas a Canaã celestial. Então, o livro de Êxodo, ele é um livro muito especial, porque ele fala da libertação. Ele fala da libertação do povo de Deus, da libertação do povo do Senhor, aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, voltando aqui para este texto, o capítulo 11 de Hebreus, dessa epístola, um capítulo muito especial. Deixa eu voltar para você aqui, o capítulo 11, versículo 1. No versículo 1, nós falamos que é um concentrado de fé. No versículo 1, ele dá uma definição do que vem ser a fé, o que vem a ser a fé. O capítulo 11 de Hebreus, da epístola aos Hebreus, diz o seguinte, que o autor, ele começa o estudo dizendo o seguinte, o que é fé. Então, ele começa mostrando o que é fé, e no versículo 1 ele fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Então, esse aqui, ele começa, Hebreus capítulo 11, ele começa, a primeira coisa que ele faz é definir o que é fé. Ele diz, olha, eu vou dizer para vocês o que é fé. E ele fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora, o que ele vai fazer é tão interessante que ele vai chamar aqui e dizer o seguinte, porque por esta fé, os antigos alcançaram testemunho. Isso é, se você quer negociar com Deus, nós vamos ver isso no verso 6, se você quer se aproximar de Deus, não existe outra maneira. Deus só ouve uma linguagem, a chamada linguagem da fé. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus com boas obras, com um bom coração. Muitas pessoas querem assinalar a Deus de inúmeras formas, através de religiões, de liturgias mortas, frias, vazias, de tanta coisa, de idolatrias e tudo mais. Deus, ele você nunca vai chamar a atenção de Deus através dessas coisas. Deus só ouve e a sua atenção é chamada através da chamada linguagem da fé. Isto é, quando eu e você colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, quando nós firmamos uma aliança com Deus e dizemos, Senhor, eu acredito que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eu tenho fé nisto,
Eu creio que esse foi o plano que o Senhor estabeleceu, eu aceito, eu recebo no meu coração. E eu acredito, eu me arrependo dos meus pecados e eu faço uma aliança contigo baseada nesse sangue derramado na cruz do Calvário. Então, quando o homem faz isto, Deus, a sua atenção, Deus é atraído para o pecador, para nós, para mim, para você, para todos nós, para a humanidade. Esta é a única maneira de chamar, atrair a atenção de Deus. Quantas pessoas querem chamar a atenção de Deus? Mas Deus, a única maneira de chamar a atenção de Deus é através da cruz do Calvário. Quando você diz, Pai, eu acredito que esse plano que o Senhor fez para a minha vida na cruz do Calvário não vai falhar. Esse plano foi feito há quase 2000 anos atrás, quando o teu filho morreu na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados, e aí você faz essa confissão e diga, Pai, eu acredito na morte do teu filho, eu acredito no sangue do teu filho, nesse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e mediante esse sangue eu faço uma aliança contigo, uma aliança eterna, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante é que os antigos alcançaram testemunho pela fé. E ele chega a dizer no versículo 3 que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Isto é, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Ele disse assim que, pela fé, tudo que é palpável, tudo que é físico, tudo que é tangível, tudo que é atingido pelos órgãos do sentido, Deus nos deu os órgãos do sentido para contato com este mundo, visão, audição, tato, paladar, olfato, tudo isso é para contato com esta vida. Tudo isso que nós vemos, sentimos, percebemos com os órgãos dos sentidos, tudo que é matéria, tudo que nós achamos que vai durar para sempre, foi feito, foi criado pela palavra de Deus. Isto é, o que é visível foi criado pelo invisível. Então, agora, o que Hebreus faz aqui no capítulo 11, já que ele fala que os antigos alcançaram testemunho, ele começa então, eu vejo Hebreus aqui da seguinte forma. Eu tenho uma ideia assim, eu posso ajudar você a entender essa epístola, especialmente o capítulo 11, da seguinte forma. Pense aí num grande auditório, no melhor auditório que você conhece, com um palco, e aquele palco bonito, e ali naquele auditório, há lindas cadeiras confortáveis, aonde você e muitos irmãos em Cristo estão, aonde o mundo está sentado dizendo, olha, nós vamos ter agora testemunhos, nós vamos ouvir testemunhos. E lá no palco há cortinas, as cortinas estão fechadas e lá atrás estão aqueles que irão dar testemunhos. E quando a cortina se abre, começam a aparecer cada personagem do Antigo Testamento, cada um dando um testemunho, falando da sua vida. Porque o autor aqui, o autor da epístola aos Hebreus, ele está apresentando um após o outro, dizendo, olha, fulano de tal, ciclano, beltrano, todos eles venceram, viveram e morreram até mesmo pela fé. Você pode ver aqui que o primeiro que aparece aqui, abre-se a cortina, então aparece o Abel. Depois do Abel, aparece o Enoque. Depois do Enoque, aparece o Noé. Noé dá também o seu testemunho. Depois de Noé, aparece outro. A cortina se abre, porque cada um dá o seu testemunho e volta. Depois que Noé dá o seu testemunho, um bom testemunho, entra Abraão. Então Abraão dá o seu testemunho e depois de Abraão aparece, vem a Sara. Depois da Sara, o Isaac dá o seu testemunho. Depois de Isaac, Jacó dá o seu testemunho. No versículo 21, eu não dei para vocês os versículos, mas vou dar agora. Depois vem o versículo 22. José também, ele fala, meus irmãos, foi pela fé. Tudo que eles fazem é pela fé. No versículo 24, Moisés entra e dá o seu testemunho. E nós sabemos que depois, aqui um pouco abaixo, vem Raabe, ela também dá o seu testemunho. Agora, nem todos conseguem dar o seu testemunho, porque aqui no versículo 32,
Ele diz, irmãos, o tempo não dá, não tem espaço, e nós vamos deixar muita gente para depois, porque no versículo 32 ele disse assim, faltar-me-ia tempo para dizer de Sansão, de Gideão, aqui no verso 32, faltar-me-ia tempo para testemunhar, ou para dar para que esses homens testemunhassem, o Gideão, o Baraque, o Sansão, Jefté. Já pensou Davi dando testemunho dele? Samuel, profeta, e os demais profetas. E ele diz que todos eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. E ele diz aqui, escaparam ao fio da espada. E ele vai dizendo mais. Ele diz que pela fé também os israelitas, aí vem os israelitas, eles vêm em grupo e dão o seu testemunho, dizendo, olha, o mar abriu pela fé, olha, as muralhas caíram pela fé. Mas eu gostaria de deter um pouquinho mais aqui, no versículo que nós estávamos lendo, que foi o versículo de número, vamos ver aqui, que fala sobre o Moisés, que ele deixou o Egito sem temer o rei. Agora você teve uma boa ideia, e você passou a ter uma ideia de como é o capítulo, esse capítulo chamado o capítulo da fé, o capítulo 11, que é o capítulo da fé. Ele diz assim, pela fé, Moisés, porque aqui nós estamos usando somente o exemplo de Moisés. Ele diz o seguinte, pela fé, Moisés deixou o Egito. Olha, nem todo mundo tem forças para deixar o Egito. Para o pecador, para o homem carnal, para o homem que não tem fé, para o homem que não agrada a Deus, deixar o Egito, o preço é muito alto. E você sabe, para alguém seguir a Jesus e ser um verdadeiro discípulo de Jesus, o custo é alto e o preço chama-se renúncia. Nós sabemos que o preço que nós temos que pagar não é aquilo que Jesus pagou. O que Jesus fez, nós não temos necessidade de fazer. Mas há um preço alto que eu e você temos que pagar. E esse preço se chama renúncia. E nós sabemos que poucos cristãos hoje têm a coragem de renunciar. Renunciar ao pecado. Se você está andando por um caminho que não é agradável aos olhos de Deus, e Deus fala com você, eu não quero que você vá por este caminho, e você abre mão daquilo por amor ao Senhor. Então, se você quer ser um homem abençoado, seja você pregador, um cristão ou um leigo, se você quer ser grandemente abençoado por Deus, não existe uma outra saída. A saída chama-se renúncia. Todos os homens de Deus renunciaram. Nós estamos vivendo hoje uma igreja se levantando na face da terra, uma igreja que não sabe sobre renúncia. Se um pregador começar a falar sobre renúncia, e no culto ele começar a falar, irmãos, você tem que renunciar ao pecado, à música secular, você tem que renunciar à bebida alcoólica, você tem que renunciar palavrões, você tem que renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, e começar a falar de renúncia, de entrega. Eu ouvi falar de um pastor, o pastor Show, uma certa vez, estava pregando nos Estados Unidos da América, e ele estava pregando, e o culto estava uma grande bênção, e você sabe, ter o pastor Show, um homem daquele quilate, um homem de Deus daquele, nós o conhecemos pessoalmente nas 3 vezes que fomos à Coreia do Sul, no seminário de crescimento de igrejas, e ele foi pregar nos Estados Unidos da América. Ele estava pregando, a unção caindo, e aí um líder se aproxima do pastor, não sei se o vice-moderador, ou o vice lá não sei o quê, ou o diácono, alguém lá, eu só sei que um carnal, sabe, um carnal, era um líder da igreja, alguém que tinha influência sobre o pastor. Essas igrejas que as pessoas, a liderança, diz o pastor o que ele deve fazer. O pastor não é pastor, ele não é sacerdote. Então, aquela igreja ali tem um grupinho e diz, pastor, olha, o senhor come na nossa mão. Então, pobre do pastor, miserável homem que é esse pastor. Então, ele não é sacerdote, não tem unção. Ele é uma pessoa mandada.
E quem manda nele são os carnais. E um homem daquele chamou e se aproximou do pastor e disse para o pastor da igreja, disse para ele assim: ô pastor, passe um bilhete para esse pastor, o pastor Show, e diga a ele que diminua a mensagem e termina o culto um pouco mais cedo, porque daqui a pouco os não sei o que lá vão jogar. Isso eram dois times famosos. É como aqui no Brasil, quando há um jogo bem disputado, que há quebra-pau, soco, pancada, não é verdade, sangue derramado. Então, o cara estava dizendo assim: olha, esses dois times vão jogar, isso é inédito, então diga ao pastor para terminar o culto um pouquinho mais cedo, porque as pessoas querem assistir esse jogo. Olha, é horrível dizer isto, mas hoje nós vemos pessoas que por causa do futebol vendem a alma, por causa de qualquer outra coisa vendem a alma. Nós vemos assim que pessoas estão servindo a Jesus, mas elas não amam a Deus de coração. E quando eu li aquele texto, eu ouvi aquele relato, aquele testemunho que está nos livros do pastor Show, homens de Deus têm comentado sobre isso, não para ficar repetindo coisas ruins, negativas, mas para ver até onde o povo de Deus pode ser carnal. E aquele pastor foi lá e certamente passou o recado para aquele pregador, aquele homem coreano, um homem tão especial, um homem de Deus, um homem ungido. Nós ouvimos as mensagens daquele homem, até hoje eu tenho mensagem daquele pastor, sempre estou ouvindo através do seu site, da igreja coreana, nosso site, você tem um link lá, que você pode acessar a igreja do pastor Show, lá estão os sermões dele, as mensagens dele, algo assim que te edifica. E ele estava ali presente naquela igreja. E o pastor chegou perto dele e diz: olha, por favor, a igreja quer que o senhor termine o culto, a mensagem, um pouco mais cedo, porque há um jogo muito famoso e as pessoas querem ir para casa. A Bíblia diz aqui que, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, ou ficou firme como aquele que vê o invisível. É estranho, não é verdade? Uma igreja terminar o seu culto mais cedo, porque o tipo de jogo, o seu time, o time do diácono não sei o quê, ou do presbítero, ou do vice-moderador, qualquer que seja aí na sua denominação, ou do co-pastor, ou do vice-presidente. Melhor é estar na presença do Senhor. Para ser um cristão genuíno hoje, você tem que renunciar. Não existe, não tem jeito. Para ser um cristão genuíno hoje, a palavra-chave é renúncia. Por isso que hoje não há cura na igreja, por isso que hoje não há batismo no Espírito Santo mais como deveria. Às vezes acontece. Por isso as pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo, depois elas voltam para a mesma vida do passado. Por isso que aquelas que recebem a libertação, depois o demônio está nas costas da pessoa de novo. Por isso que as pessoas realmente recebem a cura e depois voltam, estão doentes. Por quê? Voltam à mesma vida que não tem nenhum sentido para Deus. Uma vida fútil, uma vida supérflua, uma vida sem sentido, uma vida vazia. Então o Moisés, ele teve que tomar uma decisão. Ele disse: Senhor, eu vou ter que abrir mão do Egito. Eu vou ter que abrir mão de estar debaixo, de estar sob o principado do Egito, o principado da feitiçaria. Lá estavam os bruxos, os feiticeiros, James e Jambres, aqueles que afrontaram Moisés, fazendo com que as suas varas, seus cajados, se tornassem serpente, porque eles eram da elite da feitiçaria, da bruxaria. E eles tentavam fazer o mesmo que o servo de Deus, Moisés, fazia. Mas eles foram derrotados, porque Moisés, ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ele era um homem de renúncia. Ele certamente seria o próximo
Faraó, ele seria o próximo na linhagem, ele seria o próximo rei, ele seria aquele que estaria sentado no trono. Mas ele diz, olha, isso não vale nada, porque a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E a palavra de Deus também diz o seguinte, aquilo que é exaltado perante os olhos humanos é abominação aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Moisés disse, Senhor, eu renuncio, eu abro mão do cetro, eu abro mão do trono, eu abro mão das vestes reais, porque eu vou ser pastor do teu rebanho. Eu vou te servir. Eu vou servir ao Senhor. E Moisés, ele foi um pastor de um grande rebanho. A Bíblia diz que só de homens, só a rede de homens, só na rede de homens havia 600 mil homens, sem contar as mulheres. A líder da rede das mulheres era a Miriam, a irmã do Moisés. E aquela mulher que, quando o mar vermelho se abriu e Deus trouxe julgamento sobre Faraó e seus cavaleiros, sobre o seu exército, Miriam, ela celebrou ao Senhor. Isso é, dizendo, Pai, nós estamos livres e nós estamos livres porque foi o Senhor que julgou, não foi o homem, foi uma justiça divina. E Deus, quando julga, a justiça dele é perfeita. Então, a Miriam, ela liderava as mulheres. E você vai ver ali também que a juventude, havia uma grande juventude no meio daquele grupo. Milhares e milhares de jovens estavam ali. Crianças, ou a rede juvenil, a rede de crianças, juniores, idosos, terceira idade, todos caminhando para a terra prometida. E o Moisés pastoreou este rebanho. A Bíblia diz que Moisés, com a ajuda de Arão, ele tinha uma fraqueza, ele oscilava na sua fé, mas ele foi um companheiro fiel, tirando as suas limitações que todos nós temos, ele foi um companheiro fiel para o seu irmão Moisés, e Deus usou aquele homem chamado Arão, que era irmão de Moisés. Então, o Moisés, o Arão e a Miriam, a irmã do Moisés e do Arão, eles foram os pastores, aqueles que pastorearam o povo de Israel por 40 anos ali no deserto, até chegar a Canaã terrena. Então, meu irmão, você sabe que esse livro é um livro de fé. Isso é, esse capítulo é o capítulo da fé, o capítulo 11, porque ele diz que pela fé deixou o Egito. E ele diz aqui, não temendo a ira do rei. Ele sabia que o rei poderia matá-lo, mas Deus não permitiu, porque quando você faz a vontade de Deus, Deus te dá proteção, Deus te dá cobertura. Você não vai morrer dentro da vontade de Deus, no sentido de que você está fazendo aquilo que Deus mandou, Deus vai te dar proteção, Ele vai te abençoar, Ele vai te cobrir. Leia o Salmo 91 e você vai ver a cobertura. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. E ele diz, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propague na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ainda diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a mão do Senhor. Isso é a recompensa dos ímpios. Deus vai te abençoar. Ele tem uma aliança com você. A Bíblia diz que ele não temeu a ira do rei. Às vezes o medo vem para nos assaltar. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Quantos líderes, quantos pastores poderiam estar aí pastoreando um grande rebanho, fazendo grandes coisas, mas por medo entraram pelo caminho errado. Hoje estão prostrados, alguns estão abatidos, enfraquecidos, caíram no estresse, no atoleiro, estão aí, fundiu a cabeça, não consegue, outros estão em depressão, não conseguem fazer nada. Deus quer te tirar dessa situação. Faça uma aliança com Ele, diga, Pai, a partir de hoje eu vou viver uma vida de renúncia, uma vida diferente, uma vida de temor no Senhor. E Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que porque ficou firme. O Moisés, ele deixou o Egito,
ele não temeu a ira do rei, do faraó, e a Bíblia diz que não foi fácil para ele. Ele ficou firme. Por que ele ficou firme? Porque as dúvidas vêm. Quando você toma a decisão de servir a Deus, você pode ser assaltado pelas dúvidas. Eu ouvi dizer, falando sobre fé, uma ilustração para enriquecer aqui esta palavra, de uma senhora que ela estava numa janela e ela estava diante de uma grande montanha. Ela diz: pai, olha, está escrito que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu posso dizer a este monte, desarraiga-te e lança-te no mar. E isso vai acontecer. Então ela olhou bem firme para aquela montanha da janela, ele diz: ó montanha, desarraiga-te daí, lança-te no mar. E ela falou de novo: ó montanha, você não me ouviu? Olha, desarraiga-te daí e lança-te no mar. E eu creio que ela falou umas 2 ou 3 vezes e nada aconteceu. E ela disse assim: eu sabia que não ia acontecer mesmo. Bom, essa é a maneira que as pessoas estão fazendo. Nós dizemos assim: olha, eu vou usar a minha fé. Não dando certo, eu tenho um outro caminho. Eu tenho um plano B. Mas quando a sua fé é genuína, você não tem plano B. Você confia. Os homens e as mulheres no passado tiveram que confiar no Senhor, porque não havia plano B. Plano B nenhum daria certo. Jesus, ele teve que confiar. Ele aprendeu a obediência, aprendeu a acreditar no Pai, a ter comunhão com o Pai. Não foi fácil para Jesus vir a esse mundo e se limitar como homem. Ele nunca deixou de ser Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas não foi fácil para ele exercitar a sua fé, exercitar a sua obediência no Pai. Ele teve que aprender essas coisas. E a Bíblia diz que Moisés, ele ficou firme. Você tem que ficar firme. Se você decidiu seguir a Jesus, se você decidiu renunciar, se você decidiu abrir mão do pecado, Satanás vai mandar alguém para te persuadir, para tentar levar você de volta para o caminho do erro, para o caminho do engano. Nós vemos que às vezes nós ficamos confusos. Nós tomamos decisões de servir a Deus, de ser fiéis, de sermos fiéis nas ofertas, de sermos fiéis nos dízimos, e às vezes o inimigo vem e assalta as nossas finanças. Nós somos visitados pelo cortador, migrador, devorador e destruidor, mas a sua fé está sendo provada, e depois da fé provada, a bênção virá. Continue. Se você tem um coração liberal, um coração abençoado, não desista. O inimigo vai fazer você desistir, vai tentar, mas fique firme. A Bíblia diz que Moisés disse: não, o povo vai sair do Egito. Deus já disse que ele vai nos cobrir com a sua glória. Isso é, durante o dia a nuvem vai nos cobrir, e durante a noite a glória do Senhor vai estar sobre nós, em forma da coluna de fogo, na coluna de fogo. E isso aconteceu. É uma grande bênção. Mas você tem que ficar firme. Ser um cristão genuíno hoje, você tem que ficar firme. Há um preço. Além do preço da ruína, da renúncia, além do preço da renúncia, você tem que ficar firme, persistir. A Bíblia fala que nós temos que persistir. Temos que persistir na caminhada com Deus. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz: olha, eu preciso da fé. Na hora da minha partida, ele disse: eu preciso da fé, eu tenho que ter a fé comigo aqui. Ele não podia chegar diante de Deus sem fé, porque a fé é o requisito. Por exemplo, quando formos julgados, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Há pessoas aqui na terra que não tiveram um pingo de misericórdia, então não vão encontrar misericórdia em Deus. Serão julgadas e não haverá misericórdia. A punição será severa, porque vai ser uma penalidade dura, e o castigo será a condenação eterna. Sabe por quê? Porque nunca usaram de misericórdia. E é a misericórdia que triunfa no juízo. Isso é, se você não usou de misericórdia aqui na terra, Deus não vai usar de misericórdia com você no céu, no julgamento. Se você não foi misericordioso com seu irmão, se você pisou, você se humilhou, você aproveitou, você tirou proveito da fé do seu irmão, e você realmente não foi fiel a Deus,
e foi sem misericórdia. Deus disse, eu vou ser sem misericórdia para com você. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Isso é, se você teve misericórdia aqui na terra, Deus terá misericórdia de você no céu. No dia do seu julgamento, do meu julgamento, Deus vai dizer assim, você teve misericórdia? Então a misericórdia é importante. E se você tem fé, você é uma pessoa misericordiosa. Por isso que o cristão é diferente. O cristão é totalmente diferente. Você tem que ficar firme. As tempestades vêm. Leia o Salmo 18, especialmente os versículos 1, 2 e 3. Você vai ver o que Deus é para você. O Senhor é o meu refúgio, a minha força, o meu baluarte, o meu abrigo, a minha fortaleza. Ele vai dizendo ali quantas coisas o Senhor é para nós. Porque Ele sabe, Deus sabe que as tempestades irão, que as dificuldades irão. Mas Deus, Ele nos abençoa. Uma certa vez foi fazer uma visita a uma pessoa que estava em estágio final de CA na Bélgica. Era um rapaz e eu fui chamado ali para orar por ele. Eu me lembro que quando a pessoa que me ligou falou assim, olha, pastor João, você vem aqui fazer uma visita a uma pessoa, alguém sugeriu o seu nome. Eu disse assim, não, eu não vou não, mas o Espírito de Deus falou no meu coração, você vai sim. Aí eu disse, não, eu não vou não, mas eu vou sim. Na mesma hora eu mudei a minha conversa. Eu me lembro que naquele momento eu estava tomando um sorvete, eu olhei para o sorvete, eu joguei fora, disse, pai, a partir de agora eu estou em jejum. Eu falei, pai, agora eu estou jejuando, eu não vou comer mais nada. Eu entrei numa campanha e comecei a buscar a Deus desesperadamente. Porque ali, quando nós chegamos, havia uma família que nos ouvia falar do Evangelho de Jesus Cristo. O irmão daquele rapaz que estava doente correu lá e comprou uma Bíblia, de tão impressionado com que ele ficou. E nós sabemos que aquela família ficava ali horas e horas ouvindo o Evangelho, o Espírito de Deus fala do meu amor, fala, esse povo não tem o conhecimento de Deus. Mais tarde aquele rapaz morreu, mas antes de morrer, o pai dele me ligou dizendo, olha, ele sonhou com Jesus hoje. Eu disse, pai, muito obrigado. Ele fez uma aliança com você, com o Senhor. E um dia ele mandou toda a família sair e diz assim, quero ter uma conversa com o pastor João. Era um rapaz muito jovem, muito bonito, de uma família muito rica naquele lugar, na Europa. Aí eu disse para ele, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso, 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 isso. Eu disse, olha, eu estou te dizendo o que eu gostaria de ouvir. Se eu estivesse no lugar aonde você está. E eu dei para ele uma palavra, ele não foi curado, não foi por falta de oração, não foi por falta de jejum. Eu passei horas, dias jejuando por aquele rapaz, mas Deus salvou a alma dele. Eu creio que o nome dele foi escrito no livro da vida. Eu creio que um dia nós iremos ver aquele irmão lá na glória, porque ele selou a sua aliança com Deus. Ele ouviu do Evangelho, ele ouviu do Senhor. Então, a fé faz isso. A fé leva o ser humano a uma experiência com Deus. Não é fácil, mas nós temos que buscar, nós temos que clamar a Deus, nós temos que jejuar, temos que clamar ao Senhor, pedir ajuda e pedir o Espírito de Deus para nos fortalecer. Porque as tempestades vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas você tem que ficar firme. Você tem que, parece que às vezes a sua fé falha, parece que às vezes sua fé é fraca, mas você saiba de uma coisa, Deus está ali, Ele está te ouvindo, Ele está te abençoando. E a Bíblia diz o seguinte, que o Moisés ficou firme. E aqui vem o melhor que vou ficar devendo para você. Como vendo o invisível, ou como vendo aquele que é invisível. Isto é, o Moisés estava focado. Ele estava focado em Deus. Ele já conseguia ver a glória do Senhor. Nós estamos aqui, só para resumir, aqui esse finalzinho, nós estamos aqui neste mundo. Mas nós não somos deste mundo. Nós estamos vivendo nessa terra hoje, mas nós não somos desta terra. A Bíblia diz o seguinte, a nossa pátria não é esta. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. A Bíblia diz, e vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, a nossa morada. Então, às vezes, nós nos apegamos tanto a este mundo e nós temos dificuldade de renunciar. Nós não queremos abandonar Faraó, os privilégios, a vida, essa vida de conforto que temos.
Quando eu falo de conforto, é esse chamado, essa zona de conforto em que nós estamos vivendo, que nós não buscamos mais, que nós não lemos mais a palavra, que não oramos, que nós não vivemos uma vida de renúncia. E se você quer crescer, se você quer ser uma bênção, você tem que renunciar. A Bíblia diz que pela fé, Moisés, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Esse é Hebreus, capítulo 11, versículo 27, que estou lendo para você. Então saiba de uma coisa, que Deus, ele tem um plano na sua vida. O Moisés poderia ter terminado a vida dele como o próximo faraó do Egito, dizendo, olha, um hebreu reinou lá no Egito e ele foi o último daquela dinastia. Nós sabemos, a história diz, uma certa vez eu estava fazendo um curso chamado curso Haggai. Haggai no inglês quer dizer curso Ageu. É um curso de evangelismo lá no Havaí, nos Estados Unidos. Então tinha, parece que em Singapura, e eles disseram, olha, você quer fazer aonde? Eu falei, eu quero fazer nos Estados Unidos. E nós fomos enviados ali para Maui, no Havaí. E ficavam 2 colegas num só quarto. Era um quarto para 2 estudantes. E eu fiquei no quarto com um egípcio. E eu perguntei para ele, olha, o que se diz lá na história do Egito sobre a história dos hebreus, Êxodo e tudo mais? Ele diz, não, nós não temos essa história, isso aí não está registrado, nós não vemos desta forma. Eu disse para ele, eu vou te dizer por que você não vê desta forma. Por quê? Porque quando aqueles que estavam no poder, quando Deus visitou o Egito com praga, eram os chamados Ixos, ou reis pastores. Eles dominaram o Egito, e quando o povo de Israel saiu, aqueles que eram da monarquia, aqueles que eram verdadeiramente os egípcios, eles reassumiram o poder, e toda a história de Israel no Egito, eles limparam, eles apagaram, eles riscaram, para que aquilo não fosse escrito. Eu disse, você sabia disso? Ele disse, eu não sabia. Mas o que importa é que ficou para nós a palavra de Deus. Ficou para nós o livro de Êxodo, que é esse livro tão abençoado, que é esse livro de vitória. Mas lembre-se de uma coisa, se você quer ser usado por Deus, você tem que renunciar. Você tem que abrir mão de Faraó, dos pecados do Egito. O Egito representa o mundo. O Faraó representa Satanás e seu exército. E aqui fala que o Moisés ficou firme. Ele não temeu a ira. Há muitas pessoas que estão hoje querendo abandonar as trevas, abandonar os pactos que fizeram, mas tem medo do diabo destruir, matar você. Você tem que ficar firme de crer que Deus vai tomar conta de você. Há muitas pessoas que estão abrindo mão do poder das trevas, que estão servindo a Deus, e Deus cobre a vida de todas elas. Elas estão aí, são dezenas, milhares, dizendo, eu servi a Faraó, eu servi ao reino das trevas, agora eu sirvo o reino da luz, eu sirvo a Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você nesta hora, para que você pudesse dizer a mesma coisa, para que você pudesse dizer, a partir de hoje, eu sirvo ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, lembre-se bem dessa expressão, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Uma versão inglesa traduzida mais antiga diz assim, daqueles que o buscam de todo o coração. Pastor, eu tenho buscado, mas possa ser que você não tenha buscado de todo o coração. Comece a buscar a Deus de todo o coração agora. E Deus vai te abençoar. Eu creio que essa palavra é para você. Nós iremos continuar falando um pouquinho mais sobre Abraão, pai da fé. Mas hoje o Senhor deu esta palavra. Eu tenho certeza que você está dizendo, pastor, essa palavra foi para a minha vida. Isso está confirmando a minha vida, a minha fé. E eu preciso disto. Ouça esta mensagem quantas vezes você precisar.
ela vai estar no nosso site www.ibm12.com.br. Você pode ouvir esta mensagem uma semana, ouvir quantas vezes você quiser, e você vai se fortalecer. Mas leia Hebreus capítulo 11, leia e releia esse capítulo até que o Espírito de Deus tome essa palavra e fale profundamente ao seu coração. E você vai se levantar de onde você está, seja da cama, da doença, do mal, do pecado, atolado aí na zona do conforto, no medo, no pavor, no estresse, na depressão, no hospital, doente. Deus vai te levantar, porque a fé, ela remove montanha. Mas acredite, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que lá na cruz do Calvário, o Senhor levou os nossos pecados. O Senhor pagou os nossos pecados. Nós cremos que na cruz do Calvário, o Senhor também, Senhor, nos deu a cura do físico, a cura da alma, da mente, das emoções. E o Senhor nos deu a cura das nossas finanças, Pai. E o Senhor nos deu a libertação completa. Pai, neste momento, nós oramos por cada internauta. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos. Ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que eles estejam, Pai, estenda a Tua mão sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoe nesta hora, derrama do Teu poder. Pai, há pessoas chorando nesta hora, pessoas desapontadas, pessoas aflitas, pessoas desesperadas, Pai. Estenda a Tua mão, tenha misericórdia neste momento. Olha, Pai, com misericórdia, derrama do Teu poder. Pai, olha agora aquele que acredita no Senhor, aquele que escolheu acreditar, aquele que a sua fé está fraca, Pai, mas precisa, Pai, de uma renovação. Abençoa neste momento, Pai. Fortaleça agora o Teu povo. Guarda o Teu povo, Pai, nesses últimos dias. Tua palavra diz que o inimigo veio, Pai, se possível fora, enganaria até os escolhidos, Pai, mas não vai enganar, porque o Senhor vai guardar. O Senhor guarda e protege aqueles que estão debaixo da nuvem e aqueles que estão debaixo da coluna de fogo, Pai. Abençoe os que estão distantes também, aqueles que estão em outros países, Pai, de fala portuguesa, de fala inglesa, qualquer que seja a sua língua, Pai, que eles possam entender pelo Espírito Santo esta mensagem, que o Senhor possa traduzir essa mensagem na sua língua, Pai, para que possam ouvir esta mensagem, Senhor. Nós oramos pela salvação, pela libertação, para que haja milhares e milhares de pessoas salvas, da mesma forma, Pai, que só de homens haviam 500 mil tirados do Egito, Pai, sem contar as mulheres e jovens e crianças. Pai, que nesta hora haja, Senhor, milhares e milhares de homens livres, libertos, Pai, para servir o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Pai, ser o pastor dessas pessoas. Tua palavra diz, the Lord is my shepherd, I shall not want. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abençoa, Pai, aqueles, ó Pai, que precisam desesperadamente da Tua mensagem. Ó Senhor, aqueles que precisam de um milagre, Pai. Em nome de Jesus, ser abençoado, ser abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Nós vamos ficar por aqui, prometendo voltar com mais um programa Oásis Exclusivo na próxima oportunidade. Não esqueça, suba conosco a Jerusalém. Você vai ter essas informações no nosso site, a nossa viagem para Israel, para a Festa dos Tabernáculos, lá para o dia 11 de outubro, nesse período. Entre em contato conosco em www.ibm12.com.br. Fique na paz, fique no óleo e que o Senhor te abençoe. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional